Quero agradecer a todos que trabalharam para ter isso hoje. É realmente um evento sem precedentes e um momento muito importante na nossa história. Então, deixa eu começar dizendo o trabalho mais essencial de um Estado. A primeira responsabilidade de qualquer Estado é a proteção do seu povo, a proteção do seu país. Essa é uma obrigação sagrada que deveria transcender todas as divisões políticas e ideológicas. É por isso que, por exemplo, temos as Forças Armadas, agências de inteligência, é para manter o nosso povo seguro. É por isso que todos os países representados aqui têm todas essas coisas. Todos nós somos muito familiares com o que foi descrito como terrorismo, ameaças terroristas tradicionais. Por 25 anos, o termo contra-terrorismo, pelo menos no Ocidente, significou, primeiro de tudo, lutar contra extremismo islâmico. E tem um motivo para isso. Em 11 de setembro, em 2001, 19 homens machucaram 3.000 pessoas aqui neste nosso país. E esse mesmo inimigo atacou a Europa, machucando quase 200 homens em Madrid em 2004 e mais 11 em Londres em 2005. Toda a arquitetura. Após isso, toda a estrutura ocidental de contra-terrorismo foi reconstruída a partir destes eventos. E isso fez sentido no começo. E no palco global, a ameaça jihadista era a maior ameaça à segurança. Então começamos a trabalhar e fizemos uma coalizão, trabalhando com muitos amigos que estão representados aqui hoje. E nós destruímos o califado da ISIS em Bagdad, o al-Zawahiri e o Bin Laden, e tivemos inteligência, tivemos forças policiais. E preparamos tudo para antecipar e impedir ataques antes que o público sequer soubesse que eles existiriam. Todos os países aqui lidaram com alguma ameaça terrorista em algum ponto. Ataques jihadistas reduziram em 66% nos Estados Unidos desde o pico da ISIS. O número de pessoas que foram mortas por extremistas jihadistas na Europa caíram 97%. Em outras palavras, de muitas formas, nossa estratégia de contra-terrorismo funcionou. A ameaça, claro, não desapareceu. Ela vai continuar a existir, particularmente enquanto a gente tolerar sistemas de imigração que importam essas pessoas para nossas respectivas terras, mas a ameaça diminuiu muito. E o mundo percebe a situação diferente por causa disso. Por muito tempo, nossa doutrina de contra-terrorismo teve um ponto cego para o extremismo da extrema esquerda. Até hoje, a própria ideia de que terrorismo de extrema esquerda poderia ser uma ameaça séria é tratada como um sonho febril, ou, pior, como uma conspiração fascista. E ela é tratada assim por muitos na imprensa, por muitos na academia, nas universidades e por muitas das nossas instituições. Sem dúvida, vão ver esse dogma aparecer quando a mídia cobrir esta conferência. É claro e inegável que, apesar das estatísticas, apesar do fato de que nesta sala, hoje, tem representantes de todo o espectro político, aqui, está claro que a ideia de que há uma organização terrorista, uma organização violenta, será ignorada. Isto cresceu nos nossos países ao redor do estudo do extremismo, com think tanks, associações de pesquisas, bolsas, e fizemos isso. E se chegou a uma conclusão de que só havia uma ameaça terrorista ao sistema. Uma bomba plantada por um grupo neonazista é um ato horrível de terror. Mas quando um extremista marxista faz isso, não é nada demais. Dizem que talvez os meios tenham sido errados. Ou talvez a pessoa tenha sido tratada injustamente, e tratam assim, por anos. Esse preconceito ideológico estava completamente integrado a como falávamos de violência política e extremismo, e foi repetido de volta e de volta e de volta, até que fosse aceitado como a base e a forma normal de conversar. E isso se tornou tão encracado
que se tornou um fato apolítico. E é por isso que, no meu país, tantas pessoas em posições de poder repetidamente desconsideraram atos de terrorismo perigosos como formas normais de expressão política, contanto que estivessem a favor da esquerda. É por isso que os assim chamados manifestações pró-George Floyd, do Black Lives Matter, enquanto pessoas violentas queimavam e destruíam cidades inteiras e criavam caos no país, enquanto cidades no país inteiro simplesmente não passaram essas pessoas pelo sistema criminal e julgaram elas. É por isso que agora temos a imagem de um âncora, de uma agência de mídia muito importante, de pé, numa vizinhança, toda em fogo, toda incendiada. E embaixo tinha a manchete, protestos majoritariamente pacíficos. Então são dois pesos e duas medidas. Violência de esquerda não foi só desculpada, foi tratada como sagrada e como uma classe separada. E este erro tem que acabar. A coalizão aqui hoje inclui policiais, líderes de mais de 60 países em todo o mundo, que vieram aqui de diversos governos, partidos e buscas políticas e visões. Alguns de nós discordamos publicamente, às vezes em pequenas coisas, às vezes em muitas coisas, sobre comércio, energia, imigração. Vocês não vieram aqui hoje porque vocês foram convencidos de que todos os aspectos da visão americana do mundo está certo. Vocês vieram aqui e vocês estão aqui agora porque há 2 semanas atrás, uma mulher de 72 anos foi queimada em mais de 80% do seu corpo, na sua própria casa, na Grécia, e ela morreu, executada por uma bomba incendiária porque a filha dela ousou concorrer a um cargo no governo. Vocês estão aqui porque as luzes se apagaram em Berlim, o maior blackout na cidade desde a Segunda Guerra Mundial, que começou por um ataque que deixaram dezenas de milhares de casas sem energia num inverno congelado e mataram uma mulher de 83 anos. Vocês estão aqui porque um mês depois daquele apagão em Berlim, um francês de 23 anos morreu por dano cerebral porque ele foi espancado na rua por um grupo de militantes de esquerda. Vocês estão aqui porque os seus líderes políticos estão sendo atacados, esfaqueados e levando choques elétricos na rua, porque os seus negócios estão com bombas, porque suas linhas de metrô foram sabotadas, porque os seus policiais estão sendo queimados vivos. Vocês estão aqui porque isso está piorando e não pode mais ser negado e não pode mais ser ignorado, porque é hora de esmagar esse mal de uma vez por todas. O fato é que nada disso que eu acabei de descrever, o terrorismo o extremismo político, violência política de extrema esquerda, não foi inventado na cabeça dos conservadores, não é algo recente e, na verdade, na época moderna, é a forma dominante de violência política. Muitos de nós no hemisfério ocidental lembram das décadas de sequestros e bombas e matanças e execuções, o terror violento de Tupamar Monteceros, o LM, o Sendero Luminoso, os fanáticos que massacraram vilas rurais, que atacaram mulheres grávidas e infantes recém-nascidos com machados. Vocês lembram? Dezenas de milhares de guerrilhas marxistas que foram treinadas para matar no regime de Castro. Vocês lembram os massacres com metralhadoras das Brigadas Vermelhas na Europa, que ficaram 55 dias capturando e executando pessoas em 1978. Vocês lembram da facção do Exército Vermelho, em uma campanha de 3 décadas, com bombas e execuções na Alemanha, matando dezenas de pessoas e machucando mais centenas delas. Vocês lembram da organização na Grécia, os extremistas marxistas que aterrorizaram Atenas por mais de um quarto de século, incluindo, por sinal, atirando chefes de polícia na porta da casa deles na frente da esposa, enquanto ele voltava para casa, para uma festa de Natal.
E aqui nos Estados Unidos, nós nos lembramos. Nós lembramos o mesmo reino de terror, justificado pelos mesmos slogans, motivados pelas mesmas ideias. Vocês lembram do Weather Underground, que colocou bomba no Pentágono, que bombeou o Departamento de Estado e bombeou o Capitólio. Vocês lembram do Exército de Liberação Vermelha, que executou policiais com tiros a queima-roupa. Vocês lembram do Exército Siamese, que assassinou um diretor de escola em um período de 16 meses, entre 71 e 72. O FBI retirou centenas de bombas, mais ou menos 5 por dia, em território americano. A grande maioria dessa violência veio de extremistas de esquerda. Entre os anos 70 e 80, 93% de ataques terroristas no Ocidente veio da extrema esquerda terrorista. Esses são números que chocariam a maioria dos americanos hoje, porque temos falado que esse tipo de violência política simplesmente não existe, que está sendo exagerada, mas ela existe. Só que nós estamos subestimando ela. E chegou a hora de provar. E agora enfrentamos uma nova onda deste antigo mal. Aqui, nos Estados Unidos, a proporção de ataques de extremo terrorismo de esquerda subiu como não foi visto em décadas. Na Alemanha, subiu em 40% só no último ano. Na Grécia, mais de 80% da violência política agora vem da extrema esquerda. Essas não são estatísticas abstratas. Os americanos viram o que são esses números. Eles viram os ataques com armas, com snipers, armadilhas, um atirador transgênero abrindo fogo em crianças numa escola católica, e a arma com coisas escritas como "Cadê seu Deus agora?". Pessoas executadas a sangue frio, nas ruas. Múltiplas tentativas de assassinato no nosso presidente atual. E o assassinato do maior ativista conservador de uma geração. Um homem que era pai de 2 crianças, que foi atirado e morto enquanto falava com uma multidão de estudantes. Isso é um mal distinto e único. E sempre foi movido por um ódio, acima de tudo, da própria civilização. É uma revolta dos piores contra os melhores, uma revolta dos fracos e covardes contra os fortes e corajosos. E ela é perpetuada por aqueles que não conseguem votar, que não conseguem criar, que não conseguem fazer coisas boas e que buscam revanche contra o mundo e vingança por sua própria inadequação, tentando destruir tudo. É isso que é o esquerdismo radical, com várias ideologias e formas e slogans no mundo inteiro. Eles se chamam de anticapitalistas, anti-imperialistas, comunistas, anarquistas, marxistas, mas a questão fundamental é sempre a mesma, sempre a mesma. É um ressentimento venenoso que usam a linguagem de justiça e liberação e a necessidade de destruir o que pessoas melhores que eles fizeram, para destruir o que é bom, em nome de pessoas que só têm coisas feias por dentro e nada para oferecer ao mundo. Através de violência e terror, eles mais uma vez querem impor isso em todos nós. O dogma errado estava errado. O dogma errado... Isso não é feito por idealismo, não é feito em busca de uma utopia, é o contrário. Uma das críticas que às vezes a gente escuta do comunismo, por exemplo, é que parece bem na teoria, mas que nunca dá certo na prática. Isso não é verdade. Comunismo não soa bem na teoria. O mundo que ele vê para todos nós é um mundo pequeno, chato, cinza, sem nenhuma essência, drenado de tudo que é bom na alma humana. O mundo que ele vê é um mundo sem coragem, um mundo sem criatividade, um mundo sem ambição, um mundo sem heróis, um mundo sem grandes causas pelas quais lutar, um mundo sem milagres, um mundo sem mitos, sem homens que se erguem acima dos outros para fazer coisas incríveis e extraordinárias. Esse é o mundo.
que o comunismo vê, e ele é um mundo sem Deus. Para os perpetradores da violência política, o que eles veem como as grandes conquistas da nossa civilização são coisas horríveis e um lembrete do que eles não podem ser. Então, em vez disso, eles escolhem destruir. Eles atacam aviões, redes elétricas, linhas de metrô, os símbolos físicos de poder e conquista. Essa é a natureza do terrorismo com o qual nos encontramos hoje. Eles odeiam o Ocidente porque o Ocidente é grande. Essa é uma conferência internacional, porque estamos lidando com uma ameaça transnacional. Esses não são incidentes separados, é uma rede interconectada que não reconhece nossas fronteiras, que não reconhecem o Estado como tal. Eles se comunicam, eles viajam, eles treinam juntos e eles agem juntos, dividem infraestrutura, dividem inimigos e dividem a mesma missão. Os militantes da Antifa e seus camaradas viajam pelas Américas e pelos Estados Unidos para participar dos ataques uns dos outros, para pagar propaganda, para treinar militantes e trocam informação por canais criptografados, redes subterrâneas, casas centralizadas e centralizam a operação com fundos nacionais e lidam com países hostis que dividem os objetivos, como os proxies do Irã, que estão cada vez mais próximos de grupos militantes de esquerda. O regime cubano divide essa inteligência e ajudou a construir essa rede no nosso hemisfério. E ele continua profundamente conectado com movimentos de extrema esquerda em todo o Ocidente. Hoje, o terrorismo de extrema esquerda afeta mais de um país, e tem mais de um país que consegue ser uma base de comunicação, uma base de treinamento. Eles conseguem recrutar militantes em um país, ter uma base de informações em um, centros de dados de outros, e daí atingir um quarto país. Então, nós aqui ou vamos colaborar, ou os terroristas vão começar a explorar as brechas que ficam entre nós. E o presidente Trump, pela primeira vez, nos Estados Unidos, construiu a infraestrutura para a parceria para destruir a escória da extrema esquerda. O memorando presidencial número 7 descreve formas de destruir as redes da Antifa. No último novembro, o Departamento de Estado designou 4 grupos extremistas de esquerda como terroristas, como organizações terroristas estrangeiras, e terá mais dezenas deles vindo por aí. Ofereceremos recompensas de dezenas de milhares de dólares para informação que possa ameaçar a rede de informação destes grupos. Em maio, conduzimos a primeira oficina que juntava policiais americanos e parceiros em várias nações para juntos mapear e preparar estratégias para desfazer essas redes de informação. A próxima será feita com nossos parceiros, e essa coalizão trabalhará junto, e os frutos já estão chegando. Estamos aqui juntos para construir ainda mais acima disso. Nós podemos e precisamos identificar e mapear esta ameaça e reconstruir nossa arquitetura de contra-terrorismo para derrotar eles, como trabalhamos juntos e fizemos antes, e agora vamos fazer de novo. Através de compartilhar inteligência e informação e estratégias policiais, e através de financiar e encontrar alvos, o encontro de alvos, nós destruiremos isso pedacinho a pedacinho, e é hora que as pessoas do mundo civilizado se defendam. É hora de nós nos defendermos e nos unirmos contra essas trevas que se aproximam. E lutemos pelo que é nosso. É fácil destruir coisas grandes, mas é muito mais difícil construir a grandeza. Os inimigos da civilização só são capazes de destruir as coisas grandes e boas. Tudo o que eles conhecem é destruição, mas nós construímos grandes coisas juntos, fizemos várias vezes. Nós sabemos o que nós temos que fazer. E agora é hora de fazer. Muito obrigado por terem vindo hoje. Obrigado a todos que estiveram conosco. Lembrando a todos aqui que
O Epoch Times está em parceria com o Mercado Livre. Teremos agora algumas ofertas antes da gente encerrar a nossa transmissão. Então, número 1, algumas ofertas do dia. Todas estão pelo mesmo QR e pelo link pinado nos comentários. Estará nos comentários após a transmissão acabar também. Número 1, prateleira 6 nichos, ultra resistente, estrutura metálica, em 50% off, de 156 por 78, ela monta fácil, ela vem com 6 rodinhas e ela é modular, você pode desmontar, fazer 3, 4 estantes diferentes. Com ela está 50% off hoje pelo link na descrição. Todas as ofertas são pelo mesmo QR, esse que você vê na tela vai uma lista com todas elas. Vanish tira manchas de 5 litros, está pela metade do preço, 48% off, quem sabe usa alvejante sem cloro, preserva as roupas e prolonga a vida, de R$ 112 por R$ 58,19, 40% off, ótimo para poupar, melhor que o cloro, quem lava roupa já conhece. Além disso, temos multiprocessador 9 em 1, fatia, bate, espreme. Eu vi nas avaliações, pessoal, tinha gente falando que está fazendo a própria carne moída em casa com ele. Dá para usar de batedeira, dá para usar de processador, dá para usar de triturador. Ele vem com o copo do liquidificador e também com esse copo de processador menor. E todos os apetrechos que você está vendo na tela, ele está por R$ 409. Você pode parcelar. E lembrando, tudo que você compra no Mercado Livre tem 30 dias para retornar, incondicional. O produto não tem que ter vindo com defeito. Se não gostou, você quer o seu dinheiro de volta, se arrependeu por qualquer motivo, você devolve, é super fácil. Tem agências do Mercado Livre espalhadas em todo o Brasil, em todas as cidades, pelas quadras você encontra. É fácil, você tem 30 dias para retornar qualquer produto por qualquer motivo. Na lista você encontra também material escolar, armários, cabides, temos muitas ofertas que a gente reuniu ali. Então, obrigado ao Mercado Livre por possibilitar essa parceria. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco assistindo essa transmissão. Estaremos hoje às 5 da tarde com o Epoch News, nosso noticiário, todo dia às 5 da tarde, aqui no canal no YouTube, em TV aberta em São Paulo e TV a cabo em todo o Brasil pela Com Brasil TV. Inscreva-se no canal e teremos mais ofertas na descrição e nos comentários. Muito obrigado a todos que nos acompanharam na transmissão hoje.